Quero falar agora sobre o Cruzeiro, Kenny Arroyo. Atacante de 19 anos de idade, equatoriano, que pertencia ao Besiktas, já está em Belo Horizonte. O desembarque aconteceu nas últimas horas para que ele possa ser submetido a exames médicos para assinar contrato em definitivo com a Raposa. Operação de 7 milhões de euros ou 44 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. A verdade é que o Besiktas jogou com um prazo curto no futebol brasileiro para conseguir um reajuste em relação àquilo que a Raposa estava disposta a pagar. Inicialmente, tratativas de algo na casa dos 6 milhões de euros para que o Besiktas recuperasse o investimento feito no atleta que pertencia ao Independente Del Valle. O Besiktas recusou 6 milhões de euros, recusou 6,5 e o acordo foi fechado em 7 milhões de euros. Vale a lembrança de que a janela de inscrições se encerra nessa terça-feira e está tudo programado para que o Arroyo tenha seu nome registrado no BID bem antes do prazo de fechamento. 4 reforços nos últimos dias da Raposa: Sinisterra, Arroyo, Rian Guilherme e Cauê Moraes. Esse último lateral direito revelado no Palmeiras e que pertencia ao Atlético Paranaense. O Furacão recebeu o valor da multa rescisória de 9 milhões e 700 mil pago pelo Cruzeiro. Vamos juntos com as quentes do dia nesta segunda-feira aqui na Samuca TV. Jogador do Cruzeiro em seleção sub-20, jogador do Cruzeiro em seleção principal, primeiro dia de Fabrício Bruno e Caio Jorge na Granja Comari, jogadores já treinando com o técnico Carlo Ancelotti. O quarteto do Cruzeiro com a seleção sub-20 na preparação para o Mundial: o zagueiro Bruno Alves, goleiro Otávio, o volante Murilo Hickman e o atacante Kaique Kenji. Esses atletas aí com o técnico Ramon Menezes. O Mundial que vai ser disputado no Chile entre 27 de setembro e 19 de outubro. Fabrício Bruno e Caio Jorge aí a serviço da seleção principal nesta data FIFA para jogos contra Chile no Maracanã e Bolívia em El Alto, na Bolívia, altitude de 4.100 metros. Toda sorte do mundo aí para os selecionáveis do Cruzeiro. O Cruzeiro que volta aos treinamentos na quarta, na Toca da Raposa 2, e aí a programação foi divulgada: treino quarta, quinta e sexta, uma pausa no sábado e depois os treinos vão até o duelo do dia 11. Treina domingo, segunda, terça e quarta da outra semana e o jogo no dia 11 de setembro, a partida de volta diante do Atlético Mineiro. E para esse jogo, meus amigos, a venda de ingressos virou uma loucura, hein? O Cruzeiro abriu alguns setores, algumas categorias até o momento, e ainda tem muita gente para comprar, e os ingressos vão se esgotar, talvez ficando aí nem abrindo para venda geral. Vamos acompanhar. Cruzeiro que inclusive bateu a marca de 95 mil sócios. Teve uma mudança porque o ingresso adicional de cada categoria ele já foi liberado neste início de venda. Então o pessoal comprando e comprando bastante. Teremos aí uma baita renda, que tenhamos um apoio absurdo da arquibancada para o Cruzeiro buscar esta classificação para as semifinais da Copa do Brasil. É o jogo então do dia 11 de setembro, o duelo diante da equipe do Atlético Mineiro. Cruzeiro com a vantagem porque venceu a partida de ida na Arena por 2-0. O Cruzeiro está de folga hoje e amanhã, mas tem muita coisa acontecendo porque o Cauã Moraes, por exemplo, vem iniciando a avaliação física, parte de exames médicos na Toca da Raposa 2, antes de ser anunciado oficialmente. Lateral direito, 18 anos apenas, toda aquela história que a gente antecipou aqui na Samuca TV. E hoje chegou o Kenny Arroyo, o equatoriano, atacante, 19 anos. O Cruzeiro acelerando toda a parte de documentação, aí tem visto de trabalho, CPF, tudo que um jogador estrangeiro precisa fazer para que fique em condições de jogo e que seja relacionado. E o Cruzeiro naquele contato com a Turquia por causa do fuso horário e por causa do fim da janela nesta terça-feira, mas todo mundo aí trabalhando para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, e a expectativa é de que dê tudo certo, até porque o jogador já está em Belo Horizonte, já veio, e aí o Cruzeiro terá mais esta opção
Kenny Arroio. Luiz Sinisterra, Kenny Arroio, Cauã Moraes, lateral direito, 18 anos, e o Rian Guilherme, volante de 22 anos. 4 reforços do Cruzeiro nesta janela de meio do ano. Jogadores aí ficando à disposição do técnico Leonardo Jardim. Importante a gente dizer, muitos perguntando sobre o jogo do dia 11. Se todos os atletas contratados podem jogar. A resposta é não. Apenas o Sinisterra tem condição, porque ele já foi anunciado e teve o nome publicado no BID antes do primeiro jogo das quartas de final. Então, se o Cruzeiro se classificar, e a gente espera que se classifique, aí sim para depois os outros reforços poderão atuar. O regulamento da Copa do Brasil é muito específico, diz o seguinte: atletas novos no clube podem ficar à disposição desde que estejam regularizados no BID até o dia útil anterior ao primeiro jogo da fase. Então era o primeiro jogo na Arena. Como isso não aconteceu para os outros, apenas Luiz Sinisterra terá condição no dia 11 de setembro, a partida no Mineirão. Para a gente fechar, sobre Lautaro Dias, empréstimo para o Santos até dezembro de 2026. A informação que a gente tem, o Santos assume todo o salário do atleta, todos os custos de Lautaro Dias. Isso significa uma economia bem importante neste resto de ano e durante todo 2026. Além disso, o Santos se compromete a pagar R$500 mil pela liberação do atleta, pelo empréstimo do jogador. O Lautaro Dias já em Santos para ser anunciado pelo Peixe, e esses são os detalhes que a gente traz aqui na Samuca TV. Opção de compra, pelo que eu apurei, na casa de 3 milhões de euros. Para o Santos comprar o atleta. Caso aí chegue alguma proposta, o Santos tem que cobrir e exercer a opção de compra, ou então o atleta será liberado caso chegue uma proposta para Lautaro Dias. São os detalhes do empréstimo do jogador ao time da Vila Belmiro. Tá falado, pessoal? Estamos apurando algumas informações. Falando em Cruzeiro, o Atlético Paranaense divulgou uma nota agora, reclamando do Cruzeiro e tal. Eu li a nota na íntegra. Eu entendi que, diferentemente do caso do Vitor Roque, houve uma conversa preliminar e tal, mas, cara, na prática o modus operandi foi o mesmo, viu, Petralha? Não leva a mal, irmão. No modus operandi, na prática, foi praticamente o mesmo. Pagou a multa, levou, cara. Vocês fizeram isso aqui com o Vitor Roque. Pagou a multa, levou. Ah, não, mas é que existiu o início de uma negociação antes e tal. Desculpe, irmão. No final das contas, o que está doendo aí em vocês é aquilo que vocês fizeram no caso do Vitor Roque. Aliás, muita gente acha que não teve uma negociação prévia. O Vitor Roque também teve, né, Thiago? Teve também uma negociação prévia. HG, e aí tá a nota do Atlético Paranaense. Eu estava lendo aqui, inclusive, essa nota há pouco no Twitter do Furacão. E, sinceramente, HG, eu não vejo problema algum do que fez o Cruzeiro. O Atlético Paranaense fala assim, ainda em julho, o Atlético Paranaense recebeu um contato da SAF do Cruzeiro através do seu diretor de futebol, Paulo Pelaipe, manifestando o interesse na contratação do atleta. Após este contato, o assunto foi direcionado ao presidente Mário Celso Petraglia, que conduziu as tratativas junto ao vice-presidente da SAF do Cruzeiro, Pedro Júnior, manifestando interesse no atleta e assegurando que não haveria o depósito da multa rescisória. Cara, desculpa. Se a multa rescisória está no contrato, o Cruzeiro tem a possibilidade de fazer o pagamento dela, o Cruzeiro fez o certo. E pelo que me passaram, 9 milhões e 700 mil reais é o valor que o Cruzeiro depositou ao Atlético Paranaense, ou vai depositar ao Atlético Paranaense, pela contratação do Cauã Moraes. Eu não vejo problema algum com o que fez o Cruzeiro. Não, e tá uma nota toda moralista e tal, como se o Atlético não tivesse feito com o Cruzeiro o que fez no caso do Vitor Roque. E eu tô falando de fazer o seguinte, a multa tá lá, pagou, levou. A multa tá aí, pagou, trouxe. Em resumo, Petralha, a banca paga e recebe, cara. Não adianta você pagar de honestão, de referência e tal. Aliás, olha o que o Pedro Lourenço falou aqui. Ele esteve aqui no programa e ele falou sobre... que mês foi a entrevista dele? 27 de fevereiro ele esteve aqui e ele falou sobre esse assunto. Ele falou sobre esse assunto e aí chama a atenção uma parte da fala dele. Veja aí. Eu estava em casa, não sei onde que eu estava, o Alexandre me ligou e falou assim, ó, tem no scout que tem um jogador do Ceará, todo mundo quer.
É um menino de 19 anos, um zagueiro, e a multa para pagar é 4 milhões, não sei, para pagar para tirar ele. E eu falei, negativo. Você vai ligar para o presidente eu quero ver, você vai ligar para o presidente do Ceará e vai ver quanto que ele quer no jogador. Roubar o jogador do cara eu não vou fazer. Não vou fazer isso. Com nenhum time. Né? E eu não vou fazer, não vou roubar jogador de ninguém, mas também não vou comprar jogador de 14 anos, 15 anos, 16 anos, não vou comprar. A nossa base é obrigação de criar. E nisso ligou para o presidente pediu um valor, e nós oferecemos, todo mundo queria pagar, e o Ceará estava na zona até de rebaixamento nessa época, e ele era titular. E o presidente do Ceará, um menino bacana para danar, negociei aquele, comprei dele, até acho que por 8 milhões de reais, e estava precisando de dinheiro, fez um desconto, ainda paguei à vista. Então, aí eu fui por essa linha aí eu quero trabalhar no Cruzeiro, assim, eu preocupo com o Cruzeiro. Né? O dia que eu for jogar contra os outros times, eu vou preocupar com os outros times. Preocupado em jogando, mas fora de campo eu não estou preocupado com o meu time. Eu tenho que cuidar do meu time. Entendeu? Então eu falo isso todo dia. Todo dia eu falo isso com eles lá. Vamos preocupar com a gente. Agora, roubar jogador, isso o Cruzeiro, se alguém meu lá fazer, eu ponho na rua na hora. Então, agora, eu não... O Cruzeiro Mas roubou? não é roubar jogador, O Cruzeiro, tá pagando a multa. O Cruzeiro roubou? Claro que não, gente. Não. O Cruzeiro não roubou. E outra coisa... Roubou pagando 10 milhões, pô? Ué, pagou a multa, trouxe. E outra coisa, teve um contato prévio. Então o Cruzeiro foi lá, fez o contato. E de fevereiro pra cá, o Pedrinho teve outras experiências. Tá conversando, papapá e tal. Aí o clube procura o staff do atleta, do Cauã, e fala, vamos renovar? Fala, não, vamos renovar. Mas até assinar, o Cruzeiro veio e falou, quer saber, eu vou pagar essa multa e vou trazer esse moleque aí. O Pinto entrou firme nessa aí. Entrou forte nessa aí. E fechou o negócio, cara. O que vocês querem? E aí? O Cruzeiro roubou o Cauã? Doente, cara. Tô gostando do Pinto. É pra eu falar, Gadinho? Por favor. Tá. Não, essa história tem... Eu me lembrei de uma cena do cinema que explica, né? Quem já tiver assistido o filme Cidade de Deus vai lembrar quando o personagem do Mané Galinha entra lá pra parte lá do grupo do Cenoura. E que ele fala, eu não sou bandido, eu não vou mexer com matar ninguém e tal. O Cenoura fala, não, tranquilo. Só que tem uma situação em que um dos assaltos que eles vão fazer, alguém ia matar o Mané Galinha. E o Cenoura chega e consegue matar esse cara antes. E o Cenoura vira pro Mané Galinha e fala, exceção da regra. Me parece que o que aconteceu nesse episódio, com relação ao Atlético Paranaense, foi a exceção da regra. E o princípio da reciprocidade exatamente por ter sido o Atlético Paranaense o clube envolvido com relação àquilo que aconteceu com relação ao Vitor Roque. Ponto. Eu particularmente, não gosto quando as coisas... Não acho que... o futebol brasileiro tem vários jogadores aí com multa. Já pensou se amanhã, da noite pro dia, todos os 20 clubes da Série A começam a levantar multas de atletas e começam a pagar multa para lá? Não vai acontecer porque a gente sabe, né? O futebol brasileiro, muitos clubes, infelizmente, neste momento, não estão cumprindo com os compromissos. Mas me parece que nesse caso do Atlético Paranaense, foi exatamente... Alguém mostrou para o Pedro Lourenço que é possível ter a exceção da regra. E para mim está muito linkado ao que aconteceu no caso do Vitor Roque. E aí eu tô vendo aqui, tô recebendo mensagem, vocês não leram na íntegra. Não lemos. Lemos e interpretamos. O Cruzeiro, hora nenhuma, roubou o Thiago leu boa parte da nota, não leu nada. O Thiago leu boa parte. Nem era boa parte, mas era a parte mais importante. Não, mas que isso? Era 4 laudas, pô. Era nota pra cacete. Começou a negociação, o negócio tá pendente. Mas sabe uma coisa, que de verdade, assim, eu nem acho que seja questão de ser o Atlético Paranaense. Pra mim, o Pedrinho simplesmente mudou de ideia. E, cara, tá tudo bem. A gente muda, né, Eu Thiago? tenho certeza que é a questão do Atlético Eu Paranaense. tenho certeza que é. Mesmo sem ninguém ter me contado. Eu também, sem ninguém ter me Ô, contado. Everton, eu concordo com o Thiago. Eu acho que Eu o lamento. tempo... o tempo... Eu lamento. Acontece. É esse presente que ele tá me dando hoje. Só pra completar, Thiago, As coisas porque eu tô mudaram, concordando com você. Eu tô Então, contigo por pra favor. falar. Eu já tinha... Porque eu acho que o Pedrinho é um cara experiente pra caramba no mercado. Muito, no mercado. Um empresário valiosíssimo. Mas no futebol, ele é novo.
no futebol, trabalhando diretamente como dono do Cruzeiro, ele é novo. O que ele, de fevereiro para cá, aconteceu muita coisa, gente. Aconteceu muita coisa. E eu acho que ele percebeu que tem coisas no futebol que tá lá, a multa tá lá, o valor tá colocado lá, faz parte do jogo. E eu acho até que ele entendeu também o que aconteceu na questão do Vitor Roque. E vida que segue. Bola pra frente, ó. Como o Pedrinho fez, ó. Vai. É que é o seguinte. Tem problema nenhum mudar de opinião, mudar de rumos. Desde que você não haja de maneira incorreta, antiética, desproporcional e tal. E nesse caso aí, a negociação. A multa tá ali, plim, pagou, levou. Tchau, cara. Tchau. Vocês perderam um jogador, Atlético. E vocês vibraram e tiraram onda quando o Vitor Roque foi levado. Tudo dentro dos conformes, tá? Vocês também não roubaram o Vitor Roque do Cruzeiro, não. Então tá muito claro que... E é outra coisa, pode segurar a multa de outros aí, porque se interessar, os caras vão buscar também, viu? Só pra avisar. Deixa eu falar com uma coisa séria pra vocês aqui. Gente, eu fui pra São Paulo na sexta-feira, depois do programa, e eu gosto de ir dirigindo, né? Ontem eu voltei de avião, mas eu gosto de ir dirigindo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.